Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje eu vou contar como que o tarô pode ser usado de forma terapêutica, para além da função oracular, que geralmente ele é compreendido logo depois da vinheta. Para começar, vamos entender o que é o tarô. Hoje, muitos baralhos são chamados de tarô. O tarô disso, o tarô daquilo, e de fato, existem várias formas de ilustrar ou de expressar um tarô tradicional, mas existem outras cartas, outros oráculos de cartas que não são tarôs. Um tarô, para ser chamado de tarô, ele é composto de arcanos maiores e arcanos menores. Em geral, os arcanos maiores são 22 cartas e os arcanos menores são 56, então compondo 78 cartas do tarô completo. Os arcanos menores são aqueles que lembram um jogo de baralho comum, que a gente joga truco, buraco, pôquer. Então nós temos as cartas de Ás a 10, com seus respectivos naipes, mesmo os naipes do baralho comum, copas, ouro, espadas, paus. E nós temos as cartas da corte, o rei, a rainha, o príncipe, a princesa, ou derivações disso, o cavaleiro, o pajem. Aí varia um pouco, mas a ideia é mais ou menos a mesma, podendo enriquecer dependendo da expressão. Os arcanos maiores, que são 22, são aqueles que a gente está mais acostumado em falar que é tarô mesmo, que não tem nada a ver, a princípio, com o baralho comum. São aqueles que têm o louco, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, e assim por diante, né? A roda da fortuna, a força, o diabo, a morte, o dependurado, até chegar finalmente no último arcano, a última carta, que é o mundo. Uma história muito interessante sobre o tarô é que ele foi concebido em partes. Não foi de uma vez e isso aqui é o tarô prontinho, bonitinho, seja com 22, seja com 78 cartas. Nada disso. Foram pinturas que ilustravam coisas específicas, até que o desenvolvimento disso chegou no que a gente conhece hoje como tarô. Não existia numeração, essa numeração veio mais para frente. E hoje, quando a gente olha para os arcanos maiores, essas 22 cartas, a gente consegue ver uma história. Essa história ela não necessariamente tem conexão com a forma, com a ferramenta oracular que o tarô pode ser. Essa história ela pode ser algo à parte. Inclusive tem até um curso do CDH que eu chamei de Jornada Arquetípica do Tarô, que é justamente isso, compreender essa jornada, essa história, através de cada carta do tarô. Isso é muito importante, porque é justamente daí que vêm as possibilidades terapêuticas. Porque dentro de um consultório, a não ser que você seja um tarólogo e se proponha a isso, você não vai usar o tarô como ferramenta oracular. Um psicólogo, por exemplo, não tem a menor chance de usar dessa forma. Como psicólogo, pelo menos. Assim nos diz o nosso conselho de psicologia. Mas a gente pode usar o tarô como uma ferramenta de estímulo, por exemplo. Eu vou explicar alguns jeitos de usar o tarô de forma terapêutica, que independe de qual profissional dentro da terapia ou da psicoterapia, mas que você pode até fazer em casa também. Mas uma ferramenta do tarô é entender aonde você está dentro da tua jornada de vida. Quando eu falo que os arcanos menores nasceram de uma forma aleatória, sem ele estar pronto, isso é verdade. No entanto, quando ele chega no seu formato atual, não é à toa, não é sem querer, não é uma coincidência vazia. Essa história que está sendo contada pelos arcanos também está sendo contada no nosso psiquismo, no nosso inconsciente, porque a gente vive essa história todos os dias e ao longo da vida. Essa jornada acontece desde que a gente acorda, enfrenta os desafios da vida, precisa fazer coisas, tem responsabilidades, tem desejos, a gente quer fazer outras coisas, até finalmente encerrarmos o nosso dia quando a gente dorme para iniciar uma nova jornada no dia seguinte. Da mesma forma, a nossa vida como um todo também é uma jornada, com fases do tarô ali. Desde que a gente nasce ou faz escolhas até o desenvolvimento das nossas carreiras, da nossa vida, das nossas relações, dos estudos. Então, quando a gente tira uma carta do tarô para se inspirar, para ter algo para refletir, a gente pode usar algo como
uma reflexão sobre o momento de vida. O que o tarô tem para me dizer com relação ao meu momento atual? Aí você tira o eremita, um momento mais introspectivo, um momento mais que você precisa olhar para si. É esse o momento que eu estou? Então qual é o próximo passo? Qual é o arcano que vem depois do eremita? Porque esse é o momento que eu estou agora, então eu vou respeitar, entendo, concordo, não concordo, porque também não é uma ciência exata, não tem um reconhecimento científico. Então você tem essa reflexão e você pode pensar o que vem depois. Depois desse momento de quietude, de reflexão, vem movimento ou vem mais quietude? O que acontece depois disso? Eu preciso me responsabilizar pelo que depois. Então olhar como se fosse uma história faz com que cada carta esteja vinculada à outra, se comunique diretamente, uma dá a deixa para a outra. Ao mesmo tempo, os arcanos eles podem ter inspirações individuais. Uma carta específica me traz uma sensação específica. Então, dentro de uma problemática, dentro de uma questão interna, eu posso escolher um arcano que eu entenda que represente aquele momento da mesma forma para entender o que vem antes e o que vem depois. Para eu também trazer isso como uma terapêutica e até estimular novas reflexões, estimular meditações. Imagina um trabalho de imaginação ativa, tendo como estímulo uma carta do tarô. Imaginação ativa é você deixar o seu inconsciente trazer informações junto com a sua consciência através de um estímulo externo. Então, por exemplo, eu olho para uma carta de tarô, me concentro, trago a carta do tarô para minha mente, para minha tela mental, tentando dar vida, tentando trazer o máximo de vivacidade dessa carta, até o momento que eu posso não olhar mais para a carta, fechar os olhos e dar vida e trazer uma história interna. Eu não preciso necessariamente conscientemente contar uma história. Deixa essa cena que foi vista do tarô seguir um rumo e você vai junto. Esse exercício pode trazer muita coisa do dia a dia. Conversas, reflexões. Você está vendo ali a carta do tarô, protagonista, vamos supor, você está vendo o hierofante, o professor do tarô, te levando para um lugar, para uma casa, você entra junto com ele nessa casa e ele começa a te dar uma aula sobre alguma coisa, discutem alguma coisa, e eventualmente tudo isso tem a ver com alguma questão presente. Afinal de contas, é um conteúdo teu, inconsciente. Você pode até se sentir inspirado se você acredita em forças superiores, em algo além, mas no fim das contas, é um material seu, é um conteúdo teu que foi estimulado a vir à tona por uma carta. Uma carta que está presente na sociedade já tem muito tempo. Conta a nossa vida, conta a nossa história. Então aquilo está presente. Então a percepção de cada carta do tarô, quando você coloca, dispõe as cartas do tarô à sua frente e conversa com os impactos que cada carta tem e escolhe uma dessas cartas para dialogar mesmo, como se fosse dialogando com um pedaço de papel. Quando você tira uma dessas cartas, escolhe uma dessas cartas e se propõe a dialogar, muita coisa pode trazer ali. Porque eles estão, de alguma maneira, vinculadas a arquétipos do inconsciente coletivo. Grandes formas ou grandes formas, grandes padrões de relacionamento, de emoções, de dinâmicas, que foram se repetindo ao longo da nossa história, desde que a gente surgiu e provavelmente antes disso. Então, se de alguma maneira o tarô expressa certas questões arquetípicas, nada mais coerente do que dialogar com essas formas para entender como isso pode nos ajudar no nosso caminho. E isso é individual. Tentando saber onde você está no processo ou escolhendo uma carta porque você entende o seu processo para saber o próximo passo é terapêutico. É quase que uma ferramenta que pode te guiar a dar o próximo passo para além da onde você já está. Às vezes você não quer dar o próximo passo porque está confortável, mas a importância de dar o próximo passo em algum momento ela existe. E conta com a gente nesse seu processo. Nós do Conhecimentos da Humanidade, a gente tem como base principal o autoconhecimento e, portanto, a gente oferece algumas ferramentas de autoconhecimento que uma delas, eventualmente, pode bater no teu coração e a gente fazer algumas coisas, alguns trabalhos em conjunto. Acesse aqui o nosso site, dá uma olhada, vê se alguma coisa te fala ao coração. Eu te espero lá. Um beijo e até a próxima.